Meus irmãos, nós temos nesta noite o privilégio de ter conosco doutor, professor, cientista, químico presidente da TDI Brasil, que é a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, membro da Igreja Presbiteriana em Pinheiros, Marcos Eberlin, por favor, vai estar compartilhando conosco nesta noite um assunto muito importante que tem por tema de Adão e Eva ao dilúvio, a destruição apocalíptica da terra, a Bíblia sendo confirmada pela ciência. Ele é bem-vindo entre nós nessa noite? Amém. Fique à vontade, meu querido. Muito obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Eu sou da igreja do pastor Arival Casimiro, e o nosso segundo pastor ali é o pastor Hernandes Dias Lopes. É o presbiteriano mais assembleiano do Brasil. Privilégio imenso estar aqui com vocês, falando sobre a palavra de Deus. Não sei quem trouxe sua Bíblia. Quem trouxe aí, irmãos? Levanta aí bem alto. Olha, é o desafio da Bíblia. Não pode baixá-la. Tem que segurar aqui, firme e forte. Você trouxe o celular? Vou deixar levantar. Mas olha, não poderia, viu? Mas pode, vai, levanta aí, levanta, olha. Mantenha a sua Bíblia levantada. Esse livro é sobrenatural, não é, irmãos? Palavra de Deus, digna de toda a confiança. Toda a confiança. Vamos ver se vocês passaram no desafio da Bíblia. Pode baixar, irmãos. E esse livro tem 5 pontos absolutamente incríveis. Eu agora sou presbiteriano, então presbiteriano tem tudo 5 pontos, né, pastores? Eu sou 3ª geração de batistas, mas aqui em São Paulo encontrei aquele maluco beleza do Arival Casimiro, né? E congrego hoje numa igreja presbiteriana e tenho aprendido os 5 pontos. E os 5 pontos da palavra de Deus quais seriam? Ela é clara, ela é necessária, ela é suficiente, ela é inerrante, infalível, e ela é a autoridade final. É assim que você entende esse livro, irmão? Se é assim, diga amém, amém, amém. A palavra de Deus, ela é clara. Por que ela é clara? Você abre a palavra de Deus, se você deixar a palavra de Deus falar, ela fala claramente ao seu coração. Não há dúvida. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Tem alguma dúvida, irmão? Em 6 dias. Porque Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Jesus foi questionado sobre o casamento, Ele respondeu: não tendes lido que, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, eu fui construindo a vida, peguei um humanoide qualquer, soprei o fôlego da vida, guiei a evolução, guiei o Big Bang e deu em você. Assim que Jesus falou. Não tendes lido que desde o princípio eu os fiz, homem e mulher. Olha, evoluímos, temos evolução dos sexos? Absolutamente não, desde o princípio Ele nos fez homem e mulher. Olha, tem crente que crê então em Darwin, tem crente que crê no Big Bang. Olha, irmão, se você é um Big Bangista, se prepare. Hoje eu te pego. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Irmãos, dá algum espaço para um processo lento, gradual e sucessivo? O Deus do devagarinho se vê na Bíblia? Absolutamente não. No princípio criou Deus os céus, todo o universo e a terra. E a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, a terra Ele nos deu de presente. Um planeta absolutamente sensacional, com mais de 1.200 condições únicas que só a terra tem. Esse livro é sensacional, não é, irmãos? Sobrenatural. Não há como, por ciência de homens, explicar a palavra de Deus. Outro dia, uns dias atrás, estava num debate, o professor disse assim: porque eu uso a ciência. Você, professor, só usa a Bíblia.
Irmãos, por que eu uso a Bíblia? Porque aqui nós temos a melhor ciência, não é? A ciência verdadeira está na palavra de Deus. Quem é que foi o único que observou a criação do universo? O nosso Deus. Foi Ele que fez, e Ele que observou, e Ele que mandou escrever, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar como que o universo foi criado, como a vida foi criada. A verdade verdadeira, a ciência verdadeira está na palavra de Deus. Às vezes você não estudou ciência, você fica assim, puxa vida, eu deveria ter feito biologia, ter feito química, eu não sei muita coisa. Irmão, você estudou a Bíblia? Estudou a Bíblia? De Gênesis 1 a Apocalipse 22, 21, você sabe mais ciência do que os eruditos desse século, que ficam achando que dinossauro, com vontade de voar, virou canário, galinha. Deve ter tomado Red Bull. Não foi? Que urso nadando de boca aberta virou baleia, que naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, lenta, gradual e sucessivamente, surge lá a primeira forma de vida, sua tataravó, uma ameba primordial, que vai evoluindo, passa pelo chimpa que é até humano, até dar em você uma ameba evoluída. Gostou, irmão? Afinal, se somos amebas evoluídas, você já cumprimentou a ameba evoluída do seu lado aí, irmãos? Faça aí, fala, um amebinho, um amebão. Bem-vindos à Assembleia de Deus de Santo André. Pastores, cumprimentam o ameba aí do seu lado. Aí, irmãos, aonde está a boa ciência? Na ciência desse mundo? Olha aí, o professor disse assim, Marcos, se não conseguir colocar numa equação matemática, não é ciência. Irmãos, eu falei para ele assim, coloque então numa equação matemática como Jesus chamou Lázaro para fora. Deus não se descreve por equações matemáticas, maldito o homem que confia nas equações matemáticas, não é? Amém, esse nosso Deus é poderoso e essa palavra é digna de toda a confiança. Nossa única regra de fé e prática. Guardou os 5 pontos da palavra de Deus? Vou começar a doutrinar esse pessoal aqui nos 5 pontos, né? Vai ver um presbiteriano aqui querendo doutrinar todo mundo, né? Com 5 pontos. 5 pontos da palavra de Deus, gente. Vamos lá? Clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final. Esse livro. E hoje eu tenho uns 75 slides mais ou menos para mostrar para vocês como que essa palavra traz inclusive boa fé e traz boa ciência. Eu dei um título mais longo para o pastor, agora eu resumi um pouco, tá? Ciência e fé, conflito ou harmonia? Irmãos, calma aí. Irmãos, olha só. Você vai nesse mundo, vamos dizer assim, olha, eu preciso de livros de biologia, eu preciso de livro de química, eu preciso de livro de física, para eu entender bem o que o universo é, como que ele foi formado, da onde eu vim, para onde eu vou. Você chega na igreja, olha na palavra de Deus e diz que a palavra de Deus foi inspirada por Deus e é útil para o ensino. E muitas vezes aquela ciência dos homens confronta com a ciência da palavra de Deus. Com qual dessas duas você ficará? Com a ciência de homens ou com a palavra de Deus? Eu outro dia propus o desafio da biblioteca. Você tem uma biblioteca na sua casa? Eu quero que você chegue lá e coloque a Bíblia numa estante da sua biblioteca. Compre os melhores livros de física, de química, de biologia, de astronomia, cosmologia, e coloque tudo do lado da Bíblia. E espere 100 anos. Consegue? Daqui a 100 anos, o que acontecerá? Todos os livros de ciência estarão desatualizados, irmãos. E a palavra de Deus? Mais atualizada do que nunca. Dia após dia, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que a Bíblia, que tem a melhor ciência. Amém? Olha, disseram que uma grande explosão pegou nada para nada por nada e bum, formou tudo, verdade? E veio aí a NASA com seus telescópios, o Hubble e o James Webb, vou mostrar fotos para vocês, e mostrou que o universo foi feito
pronto. Há poucos anos, milhares, não milhões. Então você está pronto? Eu vou passear com vocês pela ciência e pela Bíblia, mostrando como que a ciência e a fé, aquela fé descrita pela palavra de Deus, estão em perfeita harmonia. E como a ciência de homens nos engana. Por que a Bíblia é necessária? A Bíblia é necessária porque você tem que estar preparado para resistir às narrativas desse mundo. Irmãos, quantas narrativas correm por aí? É narrativa atrás de narrativa, atrás de narrativa, atrás de narrativa, e o mundo está se deixando levar por essas narrativas, mas você tem a referência absoluta de verdade, a palavra de Deus. Quando Darwin chegou e disse, você é uma ameba evoluída, você fala, não sou não. Como é que você sabe? A palavra de Deus me diz que eu fui formado em honra e glória, um pouco abaixo dos anjos. Tem até uma treta teológica, diz que a gente vai julgar os anjos, talvez a gente esteja até acima. Somos filhos de Deus, irmãos de Cristo, co-herdeiros. Não somos meros mamíferos, a Bíblia deixa claro. Sensacional a palavra de Deus. Irmão, você tem lido a Bíblia? Tem estudado a palavra de Deus? A gente está deixando a Bíblia de lado, não está? A gente está se deixando levar por narrativas. A gente está se deixando levar por novelas. Irmãs, tem alguma aqui que assiste ainda novela, irmãos? Levanta a mão, irmãos, os pastores estão olhando. Irmãs, tem irmãs assistindo novela. Garotada, está assistindo Netflix? Quem está assistindo Netflix? Levanta a mão. Você está sendo doutrinado pelas filosofias desse mundo. Irmãos, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Assista o meu podcast, o terceiro melhor do Brasil. Porque o meu era o melhor. Aí o Arival, meu pastor, arrumou de criar um podcast. O meu ficou segundo. Agora o Hernandes Dias Lopes tem o HDLcast. O meu caiu para terceiro. Assista o meu podcast. Eu tenho um podcast A Bíblia e a Ciência, numa Rede 316, um podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não a ciência sobre a Bíblia. Assisto Fé e Ciência na IPP-TV, são mais de 60 programas com grandes cientistas. A gente tem que estar sempre pronto a dar a razão da nossa esperança. E a nossa esperança bate muito bem com os mais recentes dados, descobertas científicas. Então vamos lá, olha, toda vez que eu fizer assim, o pessoal aí tem que trocar o slide. Mas eu sou meio italiano, e às vezes eu faço assim e não é para trocar, tá? Fica esperto aí. Tem que interpretar também os sinais, não é assim, coisa assim tão simples, tá? Irmão, você vai na internet, você vai falar assim, Bíblia e ciência, fé e ciência. Você encontra uns negócios assim, ó, isso está em inglês, né? Você vai encontrar um monte. Ó, religião apontando para um lado, ciência para o outro. Eles vão dizer assim, olha, a ciência é racionalidade. Aquele professor que estava comigo lá no podcast. A ciência é racionalidade, Marcos, você só cita a Bíblia. Coisa horrorosa. Eu estou aqui citando dados concretos. Eu não tenho fé. Ele não tem fé, irmãos? Pior que ele tem uma fé muito pior que a minha. É um tipo de fé que eu não gosto de ter. A fé no impossível. Fé, eu falei para ele, você tem fé em milagres sem santos. A gente tem fé em milagres com santo extremamente poderoso para fazê-los. Não é verdade? Eles vão dizer assim, olha, não, ciência, ciência, ciência. Ciência está aqui, a religião está lá. Fé, segundo o mundo, é crer em alguma coisa que a gente não tem nenhuma evidência para ela. Isso é fé, gente? Isso é burrice. Não é? Se alguém te levar no topo de um edifício e falar assim, olha, acabamos de desenvolver esse par de asas em conjunto com as organizações Tabajara. Quem lembra das organizações Tabajara aqui? Ô, seus velhinhos, hein? Olha, tudo cabelo branco, pastor. Pode pôr e pular. Você pularia, irmãos? Por que você não pularia? Porque não tem nenhuma evidência. Agora você crê em Cristo, Ele se fez homem, Ele dividiu a história, Ele andou sobre as águas, curou os paralíticos, curou os cegos, cumpriu todas as profecias. Não é? Você crê na palavra de Deus? Todas as cidades relatadas na Bíblia
Muitas, a história duvidou. Não existe esse reino, Davi não existe, essa cidade não existe e tudo mais. Dia após dia, dado após dado, descoberta após descoberta, nós descobrimos o quê? Que todas as cidades citadas na Bíblia, de fato, existem. Irmão, você crê que teremos a Jerusalém celestial? Jerusalém, Jerusalém, eu vou andar em ruas de ouro, com o meu mestre Jesus. Tem um hino sensacional, não é? Irmão, você crê? A gente sabe que essa cidade existe. Por quê? Porque todas as cidades que a Bíblia descreveu, elas existem de fato, existiram de fato. Por que eu duvidaria da Jerusalém celestial? Pela fé entendemos, a nossa fé é muito diferente da fé desse mundo, irmãos. Tem gente que crê em chupa-cabra, fada madrinha, ET. Diz que o ET de Varginha está enterrado lá no instituto, não é? Olha só, a gente tem uma fé totalmente racional, uma fé alicerçada num Deus que se fez homem, esteve entre nós, habitou entre nós. Legal demais a nossa fé, não é? Legal demais essa Bíblia que nós temos, não é? Porque ela não só nos ensina que há um Deus, não só nos ensina a nos relacionarmos com Deus, mas ela ensina também grandes verdades científicas, de como Deus fez, para que Ele fez, como Ele fez, há quanto tempo faz que Ele fez. Olha, então nós não podemos, segundo a palavra de Deus, acreditar nesse modelo. Podemos, irmãos? Dizem, olha, esse é o modelo da formação do universo segundo a ciência desse mundo. A ciência racional, que se pode descrever com equações matemáticas. Não é, Tiago? Equações matemáticas. Olha só, equações matemáticas podem descrever o universo. E aí, através de equações matemáticas, nós podemos saber que há 13,8 bilhões de anos não existia nada, nada, absolutamente nada. Não existia espaço, não existia energia, não existia matéria e não existia tempo. Se não tem espaço, energia, matéria e tempo, tem o quê, irmãos? Nada. Agora, nesse nada, que não tinha nada, um tal de nada surge. Pode. E esse nada, formado do quê? De nada. Ele decide fazer o quê? Pegar o nada. Para fazer o quê? O tudo. Agora, por que ele quer pegar o nada para fazer o tudo? Ninguém sabe, porque o nada não quer fazer nada. Então o nada pega o nada para nada por nada e bum, forma o tudo. Isso é ciência. Percebeu, irmãos? Enquanto a Bíblia diz que a Trindade se reúne e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com o sopro de sua boca ele soprou o universo. Ele disse: haja universo. Um Deus todo-poderoso chama do nada o universo à existência, mas ele era o tudo, não é? O tudo chama do nada o universo à existência, completamente diferente, ex nihilo. Ele diz e acontece. Quando Jesus chega para Lázaro, ele diz assim: Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos, recuperarei a sua saúde. Estou fazendo uns cálculos matemáticos, quero descrever esse processo em equações. Foi assim que Jesus fez? Absolutamente não. Eu digo com exibido exagerado, nem sequer o seu dedinho ele levantou. Tem um amigo italiano que diz que nas férias ele gosta muito, porque ele senta na cadeira da praia e quando ele quer alguma coisa ele levanta o dedinho. Aí o cara vem correndo e fala: o que você quer, doutor? Ele fala: eu queria tal coisa. Jesus levantou o dedinho, irmãos? Nem sequer o dedinho ele levantou, não é? Ele disse apenas: Lázaro, sai para fora. Por que ele falou Lázaro, irmãos? Porque se ele falasse sai para fora, o que aconteceria? A garota, o inferno inteiro, o céu inteiro, sei lá eu o quê, todos os mortos, bum, ressuscitariam, pegariam carona. Então ele teve que especificar: Lázaro, sai para fora. A mulher que vertia sangue, quando encostou em Jesus, ela imediatamente ficou curada. E aí uma passagem sensacional da Bíblia que diz assim: Jesus diz que senti que de mim saiu o poder. Gente, Deus é mágico? Plim! Não, Ele tem poder. Ele tem poderes que a gente desconhece, irmãos.
Aí vem um boboca qualquer, achando que sabe física, engenharia, fala assim: só acredito em coisas que eu posso ter um modelo matemático. Maldito o homem que confia no homem. Ele tem poder, ele tem virtudes. A Bíblia chama de virtudes. E ele criou seu universo pronto, pelo poder único e exclusivo de sua palavra. Foi ele que chamou o universo à existência. Ele não moldou o universo lenta, gradual e sucessivamente. Ele não pegou uma nuvem gasosa em expansão. Ele não criou estrelas, depois criou galáxias, depois criou planetas, depois pegou o pó cósmico, fez você. Naquela sopa ácida, escaldante, venenosa, ele não fez nascer uma ameba primordial. Ele chamou tudo à existência pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja o universo, e o que o universo fez? Pum! Apareceu. Quer que eu repita o barulhinho, irmãos? Bum! Apareceu. É nesse Deus que você crê, irmãos? Diga amém, amém, amém. O nosso Deus Todo-Poderoso. Ó, está funcionando sensacionalmente bem, hein, pastores? O cara lá da mídia é bom. Olha só, nesse debate também que eu participei alguns dias atrás, o professor disse assim: olha, professor, está aí a prova da evolução química. Um homem pegou uma atmosfera gasosa, colocou uns gases lá, deu uma descarga elétrica. Esse é o barulho da descarga elétrica. E se formou ali algumas moléculas. Olha, provamos como a vida surgiu. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos seres coroados de honra e glória. Somos sofisticados demais para sermos comparados com uma poça morna, um aglomerado de meras moléculas. A gente vai olhar esse experimento, a gente vê que a química proíbe ali o nascimento de qualquer tipo de molécula. Eu falei lá no debate, o ΔG é positivo. Você sabia, né, irmão? Conhece o ΔG, não conhece? E sabe que ΔG é positivo, as reações não acontecem, não sabe? Ninguém falou que sim, pastor. É energia livre de Gibbs, é boa ciência que confirma a palavra de Deus. A boa ciência refuta esse experimento, irmãos. Não há a menor chance. Aí você vai lá e vê essas figuras aí na internet. Você já viu essas figuras na internet? Você de tanto ver essa figura fala: nossa, eles têm até a foto. Aí você assiste o vídeo e fala assim: nossa, gravaram em vídeo. É lógico que eu evoluí, não é? Se eles têm a foto, tem o vídeo. Olha, lenta, gradual e sucessivamente, surge lá um hominídeo qualquer que se diversifica em chimpanzé, orangotango, gorila, em você. Irmãos, o que é isso? Fake news. Completamente equivocado. Vou mostrar algumas evidências para vocês. Que chimpanzé sempre foi chimpanzé. Humano sempre foi humano. Como em Hollywood, Tarzan sempre foi Tarzan, Jane sempre foi Jane e Chita sempre foi. Assistiu o filme, hein, irmão? Tá velhinho também, cabelinho branco. Ah, esse filme é antigo, hein, irmão? Nossa. Olha só, irmãos, é isso que o mundo acredita. É isso que o mundo acredita. É nisso que o mundo acredita. A erudição, irmãos. O Darwin colocou no seu livro que o urso nadando de boca aberta teria virado baleia. Que dinossauro com vontade de voar tomou Red Bull e virou canário. Pensa nisso, irmãos. Onde está a erudição? Na palavra de Deus. Ser sábio é ler a palavra de Deus e beber da sua ciência. A melhor ciência está na palavra de Deus. O meu podcast, eu tenho uma sessão lá, a Bíblia explica melhor, muitas vezes melhor. Quem somos? Por que somos o que somos? Para onde vamos? Onde estamos? A palavra de Deus. Estamos comemorando o dia da Bíblia. Por que comemoramos o dia da Bíblia? Essa casa está cheia, irmãos. Dá uma olhada do lado aí. Por que essa casa está cheia? Porque esse livro é digno de toda a confiança. Nos faz sair da nossa casa para aprender dele. Você sairia da sua casa hoje à noite para aprender sobre um livro qualquer? Escrito, deixa eu ver por quê.
Fala aí, um grande autor brasileiro. Paulo Coelho. Estaria aqui aprendendo sobre o Paulo Coelho? Absolutamente não. Por que você está aqui aprendendo sobre esse livro? Porque esse livro foi inspirado por Deus. Amém. E ele é digno de toda a confiança. É palavra de Deus. A gente tem que se reconverter à palavra de Deus. Muitas igrejas estão abandonando a Bíblia. A Bíblia precisa ser atualizada, contextualizada. Até a Xuxa está nos recomendando atualizar a palavra de Deus, irmãos. Pode? Pode não. Olha, agora tem gente que acha que é a ameba evoluída. Olha lá, aquela ameba primordial foi evoluindo, o micróbio foi evoluindo e deu na microbiologista, que olha agora no microscópio e vê o seu tataravô. Olha lá e fala: oi, vovô. Tá rindo, irmão? Merece rir mesmo. É incompreensível as teorias que estão por aí. Irmãos, enche seu peito. Orgulho santo. Orgulho santo. Agradeça a Deus pela revelação da sua palavra. Amém, irmãos? Nós temos a boa ciência. Pega a sua Bíblia de novo aí, irmãos. Levanta, olha, essa é a boa ciência, a palavra de Deus. Verdade absoluta. Único referencial de verdade nesse mundo. Por que eu vou no podcast e falo assim: prefiro citar a Bíblia do que a ciência de homens? Porque é ciência verdadeira, é conhecimento de primeira, a palavra de Deus. Olha o próximo, irmãos. Olha, muitos cristãos hoje, entre os presbiterianos, batistas, metodistas, adventistas, alguns assembleianos que eu sei, acho que Darwin é amigo de Deus. Pastores, pega essa garotada aí, pastor. Repreenda. Irmãos, Darwin é amigo de Deus. A Bíblia dá alguma abertura para qualquer tipo de processo evolutivo. Irmão, você é evolucionista teísta, que agora virou criacionista evolucionário, porque era pesticida, agora virou defensivo agrícola. Gostou dessa, irmão? Sensacional. Irmãos, Darwin é amigo de Deus. O darwinismo foi criado para matar Deus. Darwin retirou Deus da sociedade, retirou Deus da ciência, retirou Deus das nossas igrejas. Darwin substituiu Deus. Darwin é o homem que matou Deus. Há 150 anos Darwin disse como a vida surgiu na Terra sem Deus. E essa teoria nefasta tem sido anunciada como mais lei do que a lei da gravidade. Tem sido anunciada como autoridade sobre a palavra de Deus. Mas não contavam com a astúcia de Deus. Não é? Dia após dia, dado após dado, o que nós sabemos hoje? Darwin venceu? Darwin matou Deus? Irmãos, Darwin morreu. E o nosso Deus vive e reina absoluto. Amém. Olha, Dawkins escreveu essa frase num ônibus de Londres, que ficou andando lá por várias e várias semanas. Está em inglês, é a frase original, está escrito assim, ó: There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Em bom português está escrito assim: Darwin matou Deus, gente. A ciência matou Deus, gente. Deus não existe. A gente provou nos nossos laboratórios. Então pare de se preocupar, não precisa ir na igreja. Para que você está aqui hoje à noite? Irmãos, vai se divertir, vai curtir a vida. Percebeu o que é a intenção do darwinismo? Nos afastar da palavra de Deus, nos convencer que a boa ciência matou Deus. A boa ciência matou Deus? Muito pelo contrário, vou mostrar vários e vários exemplos hoje à noite. O pastor disse que eu tenho 10 horas e 45 minutos para falar, não foi, pastor? Ele disse amém, o pior que ele disse. 10 horas e 45 foi quanto durou o debate do século, não é? Gente, vou mostrar para vocês como Darwin morreu. Como a ciência não provou que Deus não existe, muito pelo contrário, a ciência confirma que Deus existe. Olha só o darwinismo, o que ele causou na nossa sociedade. Irmãos, a Bíblia é bênção para a humanidade.
A Bíblia é bênção para a humanidade. A Bíblia traz paz, traz conforto, traz instruções de como devemos educar os nossos filhos, nos coloca como obra-prima da criação, feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, estabelece princípios, valores, norteadores da nossa sociedade. Agora, o que o darwinismo fez? Olha, mostra que todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, brancos, negros, pardos, mulatos, todos os povos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, somos todos filhos de Deus, iguais perante Deus, não há raça superior nem inferior. O darwinismo chega e diz o quê? Não, tem raça superior e raça inferior. Você é negro, você sabe muito bem como esse racismo cientificamente corroborado corrompeu a nossa sociedade, muitos povos. Negros foram colocados em jaulas nos Estados Unidos para display da evolução. Darwin visitou a Austrália e os aborígenes foram colocados para serem caçados por esporte. Seus filhos foram tirados dos seus pais. Os pigmeus africanos, raças inferiores. Os negros são menos intelectualmente capazes do que os brancos. Olha só, irmãos, tem gente que é branco, alvo como a neve. E aí ele chega na frente do espelho e fala assim: graças, Senhor, te dou, porque sou alvo como a neve. E ele começa até a cantar aquele hino, conhece? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Vocês cantam aqui, pastor? Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmãos, Deus lavou o nosso coração. Irmão, se você é branco, você sabia que você é um mutante debilitado? Você perdeu a bênção, a melanina, irmão. Você vai na praia e tem que se plastificar. Você é morenão, irmão? Dê graças a Deus, a bênção ainda está com você. Você tem aquele cabelão Black Power, é um capacete protetor do seu cérebro. Quando você transpira ali dentro, o arzinho gelado fica preso nesse calorzão, irmão. É um capacete com ar-condicionado. Olha que bênção. Somos todos humanos. Um dia que te perguntaram a sua raça, outro dia nos Estados Unidos perguntaram: qual é a sua raça? Aí tinha um monte de opções. E no final assim tinha others, outras. Eu pus um xizão lá. Aí especifique, eu pus assim: humana. Que prazer inaudito, não é? Irmão, sabe quantas cores de pele nós temos? Uma única, a cor da melanina. Você só tem mais ou menos. E quando você está brancão, você já perdeu tudo. Não é? Quantos tipos de cabelos nós temos? Um só, mais ou menos encaracolado. Quando tem cabelo liso, quer encaracolar. Vai lá, faz chapinha. Não, faz né? E quando está encaracolado, faz chapinha, olha só. A gente nunca está contente. Somos todos. Irmãos, órgãos vestigiais, tem a gente tirando o apêndice, com medo de apendicite, porque achava que apêndice era um órgão vestigial. Estava tirando antes de ter apendicite. O que nós descobrimos hoje? O apêndice é um órgão extremamente importante, faz parte do nosso sistema imunológico. Quando você tem um evento de diarreia, aquela bênção, né, irmão? Diarreia é uma bênção, não é? Nada de bad design em você. Você foi feito, coroado com honra e glória. Você é imagem e semelhança de um grande Deus. Você é obra-prima da criação, irmãos. Síndrome de Down, tem países que não tem mais. Curaram? Não. Abortaram. Homossexualismo agora virou gene gay. Você nasceu com esse gene. É assim, irmãos? Ideologia de gêneros. Não tínhamos sexos, agora temos 2. Agora, para ter 80, é fácil. Percebeu o problema, irmãos? Olha, essa impressão de que a evolução era mais lei do que a lei da gravidade corrompeu a nossa sociedade, corrompeu os nossos princípios, corrompeu os nossos valores e corrompeu a nossa ciência. Olha, agora a ciência é um jogo, segundo Richard Dickerson.
É um jogo de cartas marcadas, com uma regra magna pré-definida. Devemos explicar o universo físico e material em termos de causas materiais. Irmãos, pode ser assim? A ciência é isso. É uma ciência que os cientistas têm o dever de explicar o universo em termos de processos naturais. Cientista não tem dever de explicar de uma forma específica nenhuma. Por quê? Porque cientista só sabe que nada sabe. Cientista tem que buscar a verdade, não ser forçado a concluir que foram as forças naturais. Por isso que o Tiago chega lá no debate e fala assim: olha, professor, eu só creio em coisas que eu consigo descrever por processos, por equações. Por quê? Porque ele crê nas forças naturais. Ele tem um preconceito, ele tem uma pré-definição, ele é forçado a explicar o universo em termos de causas naturais. Olha só, a nossa ciência foi corrompida, se tornou agora um empreendimento que tem objetivos de defender o naturalismo. Olha o próximo. Gente, o nosso planeta, com mais de 1.200 condições únicas, a Terra está no centro do universo? Ninguém sabe. Parece que sim, inclusive. Mas uma coisa nós temos certeza: a Terra é a suíte presidencial do universo. Entre incontáveis planetas, bilhões e bilhões e bilhões, nós estamos no melhor de todos os planetas, do lado da melhor estrela, na melhor galáxia, na melhor posição do universo. Estamos na suíte presidencial do universo. Um ponto absolutamente sensacional. Mas agora, filtrado pelo naturalismo, por essa ciência equivocada, Carl Sagan, vendo aquela foto da Terra, tirado pela sonda Voyager, está vendo aquele pontinho azul, apontado pela seta? Quem está vendo o pontinho azul? Ô, seus mentirosos, não dá nem para ver, poxa vida. Deu para ver, irmãos? Ah, bom. Olho bom, hein, irmão? Eixa. Irmão, está vendo aquele pontinho azul ali? Nossa, pior que dá para ver. E olha só, Carl Sagan, quando viu aquilo, falou assim: olha como nós somos arrogantes, achando que somos especiais, mas habitamos um ponto pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo. Irmão, você habita um ponto pálido, insignificante, perdido na imensidão do universo? Claro que não, você habita no presente que Deus lhe deu à terra. Os céus são os céus do Senhor, os céus manifestam a sua glória, anunciam a obra de suas mãos, mas a terra Ele nos deu, é assim que a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele nos deu de presente. Um presente magnífico de Deus, mais de 1.200 condições únicas. Essa água maravilhosa, irmão, você vai beber água. Aí você bebe água e fala assim: nossa, que liquidinho chato, insípido, inodoro e incolor. Mas você já pensou se água tivesse gosto, tivesse um gosto ruim? Pensa bem. Já pensou se tivesse um cheiro ruim? Já pensou se a água fosse verde, irmãos? Que desespero! Não é, corintianos? Água verde, que terrível! Aí Deus fez perfeito, sem gosto, sem cheiro, sem sabor, para ninguém desgostar de água. Se você não gostasse de água, você estava extinto, irmão. Mas a água só tem essas propriedades, ela tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. O gelo flutua na água. Pode isso, irmãos? Sólido devia afundar no seu líquido. Mas por que o gelo flutua? Para preservar a vida dos peixes no inverno. 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. Eu digo que tem um monte de milagre na água, um monte, gente. Tem tanto milagre que nem precisa mais colocar do lado da TV, irmãos. Já tem milagre suficiente, para que você quer adicionar mais? Não é verdade? Vivemos num planeta sensacional. A fé psicológica no naturalismo. Os biólogos devem constantemente manter em suas mentes que o que observam não foi planejado, mas são frutos da evolução. Olha como é que fazemos a biologia hoje. Mantendo constantemente em nossas mentes que, nossa, estou vendo design, mas não é design. Nossa, estou vendo as mãos de Deus ali. Não, mas não é a mão de Deus. Estou vendo as assinaturas de Deus, mas tem que manter constantemente na minha mente que não estou vendo. Pode, irmãos?
Uma ciência totalmente pré-conceituosa. É a fé de Denorex de Dawkins. Quem lembra do Denorex agora? Vamos ver. Revela aí. Confessa, irmão. Parece, mas não. Era um shampoo anti-caspa, uma garotada não conhece, mas uma propaganda, talvez uma das mais famosas da TV brasileira. Shampoo anti-caspa. Olha só o que o Dawkins disse. Dawkins é o maior apologeta do ateísmo hoje no mundo. A vida e o universo são coisas complicadas que têm apenas a aparência de design inteligente. Mas não se iluda com as aparências. Saiba que foram as forças naturais. Irmãos, não se iluda com as evidências. Não se ilude com as evidências. Saiba que foram as forças naturais. Olha a ciência que a gente vive por aí. Muito diferente da Bíblia. Eu sempre brinco, né? Se aquela casa estivesse pegando fogo, o Dawkins diria assim, não se iluda com as evidências, com as aparências de fogo. É só uma mera aparência. Eu prefiro o ditado popular que diz que onde há fumaça, há fogo. Gente, e o que acontece agora nesse mundo? Olha só que absurda inversão que nós vemos. Quem crê em Deus crê na verdade absoluta. Quem crê em Deus crê na sua palavra. Quem crê em Deus crê num Deus capaz de fazer os grandes milagres, um Deus todo-poderoso. Quem crê em Deus está do lado das mais recentes evidências científicas, mostrarei algumas para vocês. Mas mesmo assim, Dawkins chega e diz, é absolutamente seguro dizer que se você crê na palavra de Deus, se você é um crente evangélico, presbiteriano, batista, assembleiano, se você ousa ainda crer em Deus, você é ignorante, estúpido ou insano. Irmãos, muito pelo contrário. Respire fundo, enche seu peito, levante sua cabeça. Você tem a fé genuína, a fé na palavra de Deus. Você está lá do lado das evidências, irmãos. Graças a Deus, Ele nos revelou grandes segredos na sua palavra. E esses segredos confirmam a nossa fé. Insanidade é achar que urso nadando de boca aberta virou baleia. Darwin escreveu isso na primeira edição do seu livro, sabia, irmãos? Depois ele tirou de tanta vergonha que ele passou. Insanidade é você achar que o nada pega o nada, para nada, por nada e bum, faz um universo magnífico como nós vemos, 60 sextilhões de estrelas, mais de 2 trilhões de galáxias, universo todo colorido, cheio de estrelas todas coloridas. E quem enxerga no colorido? Você, com seus cones verde, vermelho e azul dos seus olhos, 10 milhões de diferentes tonalidades de cor, o show é para você. E tem estrela de tudo quanto é cor, tem estrela amarela, tem estrela vermelha, marrom, branca, só não tem estrela verde. E por que não tem estrela verde, irmãos? O Palmeiras não tem mundial. Não sabia dessa ainda? Não está assistindo minhas palestras aí? E olha, nem palmeirense, nem corintiano eu sou. Olha, eu torço para o time que todo cristão deveria torcer, porque lá você exerce o amor ágape, sem recompensas. Qual seria esse time? Mais antigo do Brasil. Ponte Preta, gente, Ponte Preta. Nunca ganhou um campeonato. Mas a gente ainda continua fiel. Olha só, amor ágape, sem recompensas. Gente, olha só. Francis Crick disse isso. Um homem honesto de posse de todo o conhecimento atual pode somente declarar que a origem da vida pela ação de forças naturais aparenta ser hoje um milagre. Tamanhas são as condições que teriam que ser satisfeitas para que a vida surgisse na Terra. Aí o Francis Crick, vendo, voltam aí. Aí, funcionou. Vendo que a vida seria impossível na Terra, sabe o que ele falou? Então foram os ETs. Olha, quando você não crê em Deus, você é forçado a crer em quê? Em ET. Sabe o que eles acham que aconteceu? Veio uma nave de ET aqui na Terra. Esse é o barulhinho da nave, irmão. Pousou. Esse é o barulho dela pousando. Os ETs saem da nave. Gosta da Terra, acha legalzinha, mas resolve ir embora. Quando eles tentam ligar a nave de novo, a nave não funciona.
E eles ficam presos aqui na terra. E começam a se reproduzir. Vai crescendo, 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 até dar em você, filhote de ET. Gostou, irmão? Gostou da sua seu glorioso passado, seus ancestrais? Chegaram aqui de nave. Olha só, olha o outro. Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida é impossível. Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, de geração espontânea. Irmãos, olha a fé do mundo. Olha a fé do mundo. A fé do mundo vê que é impossível você criar o mundo sem Deus. A fé do mundo vê que é impossível criar a vida sem Deus. Mas nós estamos aqui, não estamos? E Deus não é permitido. Portanto, crerei no impossível. A fé do mundo é uma fé no impossível. A fé na irracionalidade do Big Bang da evolução. Irmão, você tem a melhor fé. Você não crê numa coisa pela qual você não tem evidência nenhuma. A fé alicerçada na razão é a fé do cristão. A fé que exercemos no nosso grande Deus. A certeza absoluta de que Ele voltará para nos buscar e habitaremos com Ele na Jerusalém celestial. Um exercício de lógica, de racionalidade e de fé que brota do nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Uma fé genuína. A gente tem certeza absoluta? Certeza absoluta a gente não tem, mas a gente está super alicerçado. Uma fé firmemente alicerçada nas evidências. Sensacional, não é? Agora o mundo, ele não vê design inteligente, ele não fala de design inteligente, ele não deixa, ele não ouve, não fala e não vê as evidências claras de que um grande Deus fez todas as coisas. Olha, esse aqui é um caso típico, bastante discutido na teoria do design inteligente. É tanto a vontade de matar Deus na ciência, que numa discussão nos Estados Unidos sobre se deveríamos ou não ensinar criacionismo, design inteligente nas escolas, um juiz disse que não. Sabe por quê? Olha a sentença que ele deu. Você não pode ensinar criacionismo, design inteligente, nada além de matéria, energia, espaço e tempo nas escolas. Por quê? Está em inglês, essa é a sentença final em inglês, eu vou traduzir para você. Ciência é um empreendimento que tem como objetivo explicar o mundo físico em termos de energia, matéria e forças. Irmãos, isso é preconceito, é predefinição. Saímos da percepção que só tem matéria, energia e força e concluímos que foi matéria, energia e força que formou o universo. Isso é preconceito, é predefinição. É uma ciência manca, despropositada, totalmente equivocada. Então, temos conflito entre ciência e religião, irmãos? Temos conflito entre a boa fé da Bíblia e a péssima religião naturalista. É uma religião, é um dogma. Agora, a boa ciência e a boa fé sempre andam e sempre andarão juntas. Olha alguns exemplos. Deus, irmãos, sabia que tem cristão que não gosta da ciência. Nossa, o empreendimento é ateu, está cheio de ateu lá. Estão lá querendo desprovar Deus. Mas você sabia que foi Deus que criou a ciência? Deus é o autor e consumador da ciência. Os principais cientistas da ciência são e serão homens que creem em Deus. A ciência só está num desvio adolescente. Sabe quando chega na adolescência? Já aconteceu com algum jovem aqui, irmão? Desvia, mas ele volta. Se você o educou desde criança, não é? Até quando adulto não se desviará da fé. E a ciência está voltando de novo para Deus, irmãos. A ciência é um empreendimento de Deus. A ciência é uma bênção. A ciência diminui os malefícios da causa. Deus criou a ciência, Deus dirige a ciência. A ciência nega Deus, mas a ciência imita Deus em todas as suas descobertas. Deus é o autor e consumador da ciência. Olha, em Jó 12, de 7 a 10, está escrito assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá.
Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas? Irmãos, a ciência pergunta à terra, pergunta aos peixes, pergunta ao mar. E o que a ciência responde? Há um Deus. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se veem claramente em todas as coisas criadas. Ainda mais quando você faz ciência, Jó 12, de 7 a 10. Olha esse aqui, porque os atributos invisíveis de Deus se veem claramente. Aonde, irmãos? Nas obras de Deus. Quem mais chega perto e investiga as obras de Deus? O cientista. Por isso que eu acho que o cientista, quando chegar nos céus, não sei se os pastores concordarão, mas o crivo para eles vai ser bem pior. O biólogo vai chegar lá e falar assim: nunca te vi, senhor. Caramba, você olhou no microscópio. Para com isso. Você viu até outro mundo, que muita gente não viu e mesmo assim creu. Não é? Você foi químico, você foi cosmólogo, você viu as fotos do Hubble e do James Webb em vivas cores. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Não é sensacional? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Irmãos, pela fé, a fé é um entendimento que você constrói. Não é certeza absoluta, obviamente, senão não seria fé, mas é uma fé alicerçada no entendimento. Hebreus 11, 3. Olha o próximo. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Então, quando a gente encontra sabedoria, quando a gente encontra inteligência no universo, a gente fala o quê? Glórias a Deus, porque sua palavra está sendo confirmada. Olha o próximo. Estais sempre prontos a responder à vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Irmão, se alguém perguntar por que você crê na Bíblia, porque ela dá provas de si. Eu assisti lá os podcasts do professor Marcos Eberlin, viu? Fez ciência. Abre aí nesse versículo. Olha só, sensacional. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós cremos porque estamos alicerçados em evidências. Essa é a grande palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai conhecer a verdade de quem você é, e você será liberto do darwinismo. Você vai conhecer a verdade sobre a origem do universo, você será liberto do big banguismo. Olha só que sensacional é a palavra de Deus. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, vãs doutrinas estão levando os nossos jovens, 2/3 dos nossos jovens nas universidades estão se tornando ateus, porque lhes falta conhecimento da palavra de Deus. Não só da palavra de Deus, mas de que essa palavra de Deus é digna de toda confiança, que ela é corroborada por grandes e grandes descobertas científicas. A gente tem que estar sempre pronto a dar a razão da nossa esperança. Aí você vai se dizer assim, mas Marcos, como é que eu posso me ligar à ciência com tanto ateu lá? Irmãos, tem tanto ateu na ciência. Você sabia que os grandes pais da ciência foram todos homens que criam em Deus? Na sua imensa maioria. Quer uma listinha? Dá uma olhada lá. Kepler, Boyle, Pascal, Newton, Faraday, Dalton, Pasteur, Maxwell, Mendel, Einstein, Thomson, Schrödinger e Planck. Schrödinger e Planck foram os pais da mecânica quântica, aquela ciência que quanto mais você estuda, menos você entende. Boyle, o pai da química, ele foi um dos primeiros gideões internacionais. Ele pegava o seu dinheiro, comprava a Bíblia e distribuía a Bíblia pelo mundo. Thomson, pai da espectrometria de massas, olha algumas declarações que eles deram. Vamos lá, bem rapidinho, veja só. Thomson, pai da espectrometria de massas, ganhou um prêmio Nobel, seu filho ganhou o prêmio Nobel, 7 dos seus alunos ganharam prêmios Nobel. Sabe o que o Thomson disse? Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que Darwin de fato matou Deus e que o Big Bang criou o universo e que eu sou uma ameba evoluída. Foi isso que esse homem falou? Um dos maiores cientistas de todos os tempos. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta,
que grandes são as obras do Senhor. Amém, irmãos? A ciência testifica a Deus. Acho que eu derrubo esse copo até o final, né, pastor? Olha o próximo, estou empolgado. Olha, o Thomson, ele descobriu o elétron. O seu laboratório é o mais bem sucedido na história da ciência. Cavendish Laboratory, em Cambridge, na Inglaterra. Sabe por que ele é bem sucedido? Porque se você entra no laboratório, tem uma frase assim, nos portais. Que frase que é essa? Ciência, ciência, ciência. Aqui Deus não coloca o seu pezinho. Foi isso que ele escreveu? Não, olha só. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Salmos 111, 2. Quer fazer boa ciência, irmãos? Faça boa ciência para o louvor e glória do grande Deus da ciência. Sabe o que quer dizer a palavra laboratório? Elabor com oratório. Os grandes cientistas tinham uma parte no seu laboratório que eles dedicavam para um período para a adoração de Deus. Sensacional, né? Da próxima vez que você entrar no laboratório, então se lembre sempre que ali é labor e oração. Louvor e glória a esse grande Deus, o Deus da ciência. Diz que Einstein era ateu. Não era, absolutamente não. Ele tinha uma visão um pouco equivocada do que o Deus, como Deus seria, né? É o Deus de Spinoza. Uma vez ele citou, a gente não sabe se é certeza absoluta que ele realmente tinha esse Deus, um Deus mais panteísta assim e tal, mas ele cria em Deus. E ele escreveu assim: uma inteligência de tal superioridade, que comparada com essa inteligência do nosso grande Deus, toda obra e pensamento humano, como as obras de Darwin, como as obras do Big Bang, são reflexos absolutamente insignificantes. Einstein. Planck, a ciência às vezes finge responder com respostas quase sempre tolas, que urso nadando de boca aberta virou baleia, que dino virou canário. Mas essa tolice não nos deve surpreender, pois a ciência escolheu eliminar a Deus. Foi uma escolha, não foram evidências, não foram dados, foi um desvio adolescente, mas a ciência está voltando, irmãos, eu vou mostrar para vocês. Todos os cientistas que têm qualquer profundidade em seu trabalho descobrirão a mão de Deus na natureza. Planck, o pai da mecânica quântica. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Garotada, jovem, você vai chegar na sala de biologia, o professor de biologia vai falar assim: quem ainda ousa crer em Deus? E você vai fazer o quê? Você vai ficar acuado. Você vai escutar aquela pouca ciência do seu professor de biologia e você vai abandonar a Deus. 2/3 dos nossos jovens estão fazendo isso. Mas jovem, a pouca ciência do seu professor de biologia pode te afastar de Deus, mas a muita ciência dos ganhadores de prêmios Nobel da ciência te aproximará dele. A pouca ciência do seu professor de biologia pode se afastar de Deus, mas a muita ciência dos grandes da ciência te aproxima deles. De Deus. Gostou da minha modéstia, né, irmãos? Eu sempre digo que modéstia realmente eu tenho. Transparece, não transparece? Entre as minhas muitas qualidades, irmãos, a modéstia, de fato, eu acho que é a mais forte, mais transparente. Irmãos, só cientistas do passado, dá uma olhada nesse cara aqui. Esse cara ganhou um prêmio Nobel. 1996, Prêmio Nobel de Química. Ele disse o seguinte: a evolução acaba de ter o seu grande golpe mortal. Depois de ler o livro Origem da Vida e com meus conhecimentos em Química e Física, é claro que a evolução biológica nunca poderia ter ocorrido. Ele leu esse livro e ficou convencido que pela química de um prêmio Nobel, pela física de um prêmio Nobel, que Darwin morreu. Eu fico imaginando se ele tivesse lido meus livros. Então, nossa, aí sim. Você sabia que 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam em Deus, algumas mulheres, maioria homens, 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Eu brinco, Deus deu dízimo para os ateus, 10%. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre justos e injustos, mas chove muito mais sobre justos na ciência. Sensacional, não é, irmãos? Eu construo moléculas
E sei então o quão difícil é esse trabalho. E esse entendimento aumentou a minha fé em Deus. Esse é um dos maiores cientistas da atualidade, James Tour. Apenas um novato que nada sabe sobre ciência diria que a sua ciência tira a fé no seu Deus. A grande ciência, a ciência dos melhores, te aproxima de Deus. César Lattes, perguntado uma vez, César Lattes, você crê no Big Bang? O maior físico do Brasil disse o quê? Não creio nessas bobagens. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Sensacional, não é? Por que nós podemos dizer que a boa ciência está do lado da nossa boa fé? Porque a evolução nos separou de Deus. Darwin nos separou de Deus, o Big Bang nos separou de Deus, mas não contavam com a astúcia de Deus. Em 1996 surge uma nova teoria, a teoria do design inteligente. E nesse livro, A Caixa Preta de Darwin, Michael Behe fixa as suas teses na porta da Catedral da Ciência, as teses do design inteligente. Olha só, nesses livros, A Evolução de Darwin, A Caixa Preta de Darwin, Michael Behe diz: a boa ciência confirma a palavra de Deus. A boa ciência matou Darwin, a boa ciência mostra que nós fomos feitos prontos. Esses dois livros são imperdíveis para quem quer estar sempre pronto a dar a razão da sua fé. A Caixa Preta de Darwin, A Evolução de Darwin. Foi traduzido já para português, ficou super mega boa essa tradução, irmãos. Sensacional, eu conheço o cara que traduziu. Cara charmoso, bonitão, fala bem toda a vida. Sabe muito bem sobre o design inteligente, amigo do Michael Behe. Quem traduziu, gente? Eu, claro. Leia. Olha, a teoria do design inteligente é boa ciência que confirma a palavra de Deus, que fomos feitos prontos. A ciência está se reconvertendo a Deus. A gente vai bem rapidinho agora. Olha, Stephen Meyer acaba de lançar um livro, O Retorno da Hipótese Deus. Não foi traduzido ainda, mas talvez aquele bonitão traduza. O retorno da hipótese Deus, como as mais recentes evidências científicas têm trazido a ciência de volta ao seu grande Deus, o autor e consumador da ciência, o nosso Deus. Como a boa ciência tem confirmado grandes verdades bíblicas. Olha o próximo. Olha, ali no Brasil, obviamente esse bonitão aí, com seus 3 grandes livros. Quem seria? Eu. Fomos planejados, o Antevidência. Grandes evidências escritas nesse livro, que um grande Deus fez todas as coisas. A teoria do design inteligente usa metodologia científica, os 4 pilares da teoria do design inteligente. Só vou dar um spoiler rápido para vocês agora. Olha só, o que a teoria diz no próximo? A vida é como uma ratoeira. Ou todas as peças estão lá colocadas consistentemente, coerentemente, integradamente, ou a ratoeira não pega rato. A vida é como uma ratoeira, ela tem que ser feita pronta, com todas as suas peças integradas, consistentes e coerentes. E nesse livro, o Michael Behe usa o motor do flagelo bacteriano, um motor absolutamente sensacional, você lerá nesse livro, 48 complexos proteicos. Um motor que só para movimentar uma bactéria já é astronomicamente fantástico, complexo, sobrenatural. E todas as partes desse motor batem com as partes que o homem usou para criar os seus motores. Irmãos, é plágio. Copiamos a patente e não pagamos royalties. Olha só, ele deixa usar. Sensacional, não é? A informação da vida, Aguinaldo Timóteo Gal Costa, lembra a TGC? A informação é arbitrária. Eu costumo dizer que na vida a informação é arminiana, livre-arbítrio. Conhece a treta, irmãos? Os pastores conhecem. Um ser de extrema inteligência arbitrariamente estabeleceu o código da vida, deixando no código da vida uma assinatura. Olha, esse livro não foi traduzido ainda, mas a signature in the cell. Deus assinou a sua obra com uma assinatura, o código genético. O ajuste fino, o universo tem 26 constantes universais que se você mexesse uma dessas constantes, uma casinha depois da vírgula, o universo ardendo se desfaria. Uma evidência claríssima de um ajustador extremamente preciso. Anteevidência. Esse é legal.
Capacidade que somente inteligentes têm de observar um sistema antes desse sistema funcionar, perceber nesse sistema um problema mortal e de antemão providenciar a solução, o capacete. Gente, temos inúmeros exemplos de problemas que foram solucionados de antemão. Quando você foi fertilizado, quando o primeiro espermatozoide do seu pai perfurou o óvulo da sua mãe, um processo magnífico endureceu imediatamente o óvulo da sua mãe para que o segundo espermatozoide não perfurasse. Um problema mortal que foi solucionado de antemão. Só um ser inteligente teria essa capacidade. Então, gente, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Vou fazer uma pesquisa aqui. Quem acha que primeiro veio o ovo? Quem acha que primeiro veio a galinha? Quem acha, como eu, que veio a galinha com o ovo dentro? Gente, a galinha veio com o ovo dentro. Ou então não teria nem galinha, nem ovo. Se tivesse só um ovo, era só um ovo, irmão. Se tivesse só uma galinha, era só uma galinha. A galinha veio com a capacidade de reproduzir com o ovo dentro. Tudo pronto. A vida é coisa de profissional, e profissional extremamente competente. A vida não é coisa de amador. É coisa de profissional. Então, no design inteligente, a gente calcula o QI do universo. E a gente tem feito esse cálculo que a gente tem concluído. O QI do universo é um infinito, e cada vez que a gente estuda, esse infinito aumenta mais. Pastor Paulo, o senhor conhece filosofia? Lógico que estuda todos os grandes filósofos. Tem um filósofo que disse, que o senhor deve saber, que a gente consegue ir além do infinito. Quem foi esse filósofo, pastor? Buzz Lightyear, pastor. To infinity and beyond, ao infinito e além. Ficou pensando no filósofo. Gente, o universo tem um QI infinito, e cada vez que a gente estuda esse infinito, aumenta mais. Alá Buzz Lightyear. Olha o próximo. Gente, ele é não só um Deus de extrema sabedoria, sofisticação e inteligência, mas é um Deus que gosta de coisas belas. A beleza não faz sentido à luz de Darwin. Mas olha só, ele gosta de colorir. Isso aí é uma lagarta, parece que vai para Marquês de Sapucaí. Olha o outro, o pato mandarim. Vamos bem rapidinho, olha o outro, gente. Uma borboleta com mimetismo e camuflagem, uma figura de uma serpente nas suas asas. Olha o outro. Pode? Olha o outro. Gente, vagalume se comunica com código Morse. Sabia? Aqueles piscares são com código. Esse bichinho resiste a nitrogênio líquido e água fervendo. São os tardígrados. Bichos fantásticos que Deus criou. Esse é o pássaro que decora o meu livro, o ID Bird. Intelligent Design. Está vendo o pinguinho? Maravilhoso. Acho que a animação não vai passar, né? Próximo. Então deixa isso para lá. Não faz sentido sem a animação. Próximo. Gente, para não falar que eu não falei das flores. Mas olha essa flor aí, olha a próxima. É flor passarinho. A Bíblia diz que quando os céticos descreem de Deus, ele faz o quê? Ele zomba. Parece que ele quis zombar aqui, né? Ele fez uma flor passarinho. Dá o próximo. Ele fez uma flor macaco prego. A flor bercinho, irmãos. Olha o próximo. A flor caveira. Olha o próximo. Darth Vader. Que nem aquele cara do TikTok, né? 40 milhões de seguidores, só fazendo assim, ó. É óbvio demais, não é, irmãos? Plantas... quando Deus faz bonito, mas quando Ele faz feio, irmãos... Aí Ele põe uma lanterninha na frente, irmãos. Pensou se a lanterninha nascesse nas costas? Os dentes são virados para dentro, certinho. Coisa de profissional. Os pavões, aí com os pavões eu termino. Irmãos, Darwin não sabia explicar os pavões, porque aquilo lá atrapalha aquela cauda. Sabe o que ele falou? É a seleção sexual. As fêmeas, vendo o pavão cada vez mais colorido, começaram a escolher os machos mais bonitinhos. E os feinhos foram preteridos. Cara, você é feio? Segundo Darwin, você não tem esperança.
Mas as mulheres, felizmente, não nos escolhem pela nossa beleza. Fique em paz, irmão. Foram fazer uma pesquisa com as pavoas. Sabe o que a pavoa escolhe no pavão? Acoustic signaling. Sabe o que é acoustic signaling? É boa cantada. Por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Dá uma olhada aí, irmão. Olha aquele casal ali, que irmã, que misericórdia, hein? Olha que coisa horrorosa, hein, irmã? Mas tem uma boa cantada, não tem? Aquele ali, então, tá todo mundo assim, ó. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Gente, você é feio, descansa em paz. Há esperança, desenvolva a boa cantada. Querida, te darei a lua. Não é assim? Ah, sensacional, não é? E você é o maior espetáculo de dando tecnologia e sofisticação desse planeta, irmão. Você foi feita a imagem e semelhança desse grande Deus. Honra e glória e majestade, Deus te coroou. Seu cérebro bate todos os computadores ligados em rede nesse planeta. Inteligência artificial, tem uns moleques lá no nosso grupo do Design Inteligente, vai lá, fica fazendo umas perguntas meio doidas para aquele site, ele trava, ele buga. Olha só, veja só, conclusão, irmãos, há um debate científico, onde a Bíblia tem ganhado, duelo científico do século, olha ali, não é? É isso aí, garoto. Olha, o tsunami do DI está varrendo as velhas teorias. Olha, Deus tem me dado o privilégio de falar para milhões. Isso aqui é o Michael Birri no NASP, eu trouxe ele aqui, sensacional. Por que os jovens estão todos sorridentes? Porque descobriram que não são amebas evoluídas, que é um Deus que os fez à sua imagem e semelhança. Então eles não precisam tirar a sua vida. O suicídio é o mal do século, irmãos, entre a nossa juventude. Olha só, olha, eu já falei, antes dos podcasts, a gente fazia conta assim, 2 milhões, 5 milhões, agora com os podcasts, é esse aqui 1 milhão, 4 milhões. Com esse podcast, com quem? Com o nosso grande Rodrigo Silva, estará aqui semana que vem. Ele é um anjo do Senhor. E o Rodrigo Silva me chamou lá pro Flow. No Flow foram 2 milhões. No Inteligência Limitada, olha o próximo. É o maior debate na história do YouTube mundial. 10 horas e 45 minutos. Olha, eu fui lá no Monarca, essa fumacinha não foi fácil, irmãos. Vários e vários outros, pode passar bem rapidinho, bem rapidinho. O Pondé se converteu, irmão, só faltou batizar, não é? Aí você cobriu, mas Darwin, o homem que matou Deus, irmãos. Foram os dinos que mataram Darwin. A gente descobriu dinossauro com tecido mole. Carbono 14 é a criptonita de Darwin, viu, garotada? Você tem que estar com tudo. Os grandes congressos que a gente faz, na melhor do Brasil, Universidade Presbiteriana Mackenzie, dá uma olhada no próximo. Um monte de cientistas hoje defendendo que um grande Deus fez todas as coisas, defendendo a autoridade da palavra de Deus. Olha aí, gente, cientista bom então é cientista ateu? Obviamente que não, cientista bom é cientista que crê em Deus, como Adalto Lourenço e eu. E um monte de outros cientistas, irmãos. É o Batman e o Robin contra o Coringa de Darwin. Gostei da risada, hein, garoto? A Bíblia é ciência. Assista meu podcast, irmã. Desliga a TV, desliga a novela. Quem assiste novela ainda, hein? A sua consciência hoje à noite, irmã. Quando você assiste a novela, chega em casa, faz uma oração: Senhor, me perdoe. Foi admoestada pelo nosso irmão Marcos. A partir de hoje só assistirei os podcasts do Arival, HDL e do professor Eberlin, tá bom? Fechado? Fez ciência na IPPTV, assista lá. E os meus livros, trouxe aí se você quiser adquirir. Olha, o Coval Press quer distribuir boa literatura para que você esteja sempre pronto a dar razão da sua esperança. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima dele e da sua palavra, a Bíblia. E essa é minha família linda, maravilhosa. Bonitão lá e as bonitonas, e o bonitinho. Então é esse Deus, irmãos, invisível, mas real, eterno, onipotente, onisciente. Seja o nosso louvor, seja a nossa glória. A esse livro seja todo o nosso respeito e admiração. Palavra verdadeira,
única do nosso grande Deus, nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus. Então a Ele toda a glória, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, duas perguntas no máximo, dentro do contexto que foi falado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão. Dou-lhe uma. Aqui, ó, por favor, alguém leva o microfone para um jovem ali. Se coloca de pé, jovem, para que vejamos quem és tu. E o segundo já fica preparado, porque serão só duas. Tudo bom? Boa noite. Oi. Valeu, grande. Queria fazer a pergunta sobre o terceiro pilar do design inteligente. Sim. Por que isso não seria uma lógica tautológica? No sentido de eu poder explicar o universo pelo próprio universo. Então, por exemplo, eu tenho o meu dado e pelo meu dado eu consigo explicar a minha teoria. Isso parece uma lógica tautológica do dado explicar a teoria e da teoria explicar o dado. E isso não me parece ser um pilar do design inteligente. Para mim ficou confuso. Sim, entendi. Não, os 4 pilares do design inteligente são complexidade que não se pode reduzir, complexidade irredutível. Informação arbitrária, que não se pode linkar a forças naturais. Então, você não consegue explicar por forças naturais. A complexidade irredutível diz que você não consegue pegar matéria inanimada e construir a complexidade. Ela já teria que estar pronta. O terceiro pilar é o ajuste fino. São constantes que foram ajustadas com uma precisão e uma exatidão absurda. E para que você tivesse chance suficiente, sorte suficiente no universo, para que aquelas constantes pudessem ser ajustadas daquela forma, esgotariam os recursos probabilísticos do universo. Por isso que eles apelam para o multiverso. Bilhões e bilhões de universos, esse universo calhou de ser sortudo o suficiente para ter a sorte sortuda que ele tem. Aí no design inteligente ele fala, não, olha, uma das proteínas do nosso corpo esgotariam também esses recursos probabilísticos do universo. Então o universo poderia ter sorte sortuda para ser formado, mas não para acomodar a vida. E o quarto pilar é a antevidência. Problemas futuros foram percebidos e de antemão foram resolvidos. E a evolução teria que trabalhar por tentativa e erro. Então, em todos esses pilares, nós estamos usando os dados, as evidências dos dados, para constatar que aqueles efeitos não poderiam ter sido causados por processos naturais, por uma mente inteligente. Então, é um exercício legítimo da ciência. É a ciência na sua mais pura essência. É a ciência à luz da evidência, à luz das possibilidades das causas naturais ou causas sobrenaturais, concluindo pelas evidências que nós obtivemos que foi uma causa sobrenatural. Algum desvio de como a ciência deveria ser feita? Absolutamente não. A gente acha, inclusive, que é melhor ciência do que a ciência naturalista, porque, como você viu, a gente tem como obrigação explicar o universo através de energia, matéria e força. A ciência é um empreendimento que tem essa obrigação. No naturalismo, a gente parte do pressuposto que só forças naturais agem no universo. E eu concluo que foram forças naturais. O Tiago, lá no debate, disse, olha, professor, se você não conseguir escrever um modelo matemático, não é ciência. Isso eu estou eliminando por desclassificação, não por exercício pleno da ciência. Então, a design inteligente é a ciência na sua mais pura essência, é o exercício pleno, lógico, legal da ciência, com seus desideratas, com todos os seus pressupostos de como devemos fazer a ciência, aplicados aos dados e, ao considerarmos as duas causas, concluímos pela melhor. Tá bom? Lá atrás, mais um e último. O último. Fica de pé, meu irmão, para que seja visto. Isso.
Doutor Marcos. Oi, sim, irmão. No início, o senhor disse sobre a criação. Deus criou os céus em 6 dias, descansou no 7º. Eu queria que o senhor falasse sobre os dias literais. São dias de 24 horas ou são dias de eras? Porque dentro da igreja ainda tem pessoas com essa divisão. É absolutamente seguro dizer que todas as evidências nos apontam nitidamente para dias literais de 24 horas. O Yom do hebraico, dia literal de 24 horas. Eu tenho várias entrevistas no meu podcast, a Bíblia e a Ciência, na IPPTV, de grandes linguistas, hebraístas. Todos eles dizem, olha, é absolutamente certo dizer que o Yom da Bíblia é um dia literal de 24 horas. Sabe quando que nós começamos a colocar era lá? Eras? Quando a gente quis salvar a Bíblia, porque achamos que os milhões e milhões de anos tinham sido provados pela ciência. Vamos salvar a Bíblia? Vamos dizer que o Yom são eras? E a gente tentou salvar a Bíblia. Mas a Bíblia precisa de salvação, irmão? Não, precisa de salvação quem tentou salvar a Bíblia. A Bíblia se salva sozinha. Olha, tem várias e várias evidências. Eu estou para escrever um livro, tem um monte, tem uns tratados imensos. Olha, mais uma bem legal. Eu vou falar uma palavra, irmãos. Manga, o que eu falei? Manga. Eu falei manga, irmãos? É óbvio que o que eu falei? Manga. Manga tem 7 significados. Eu posso estar falando da manga da minha camisa, posso estar falando da fruta. Estou falando de um pedaço de terra, manga, uma manga de terra. São 7 significados. Quando eu falo manga, eu não falei nada. Você tem que esperar o contexto. Você fala assim, olha, tomei um sorvete de manga. Obviamente que foi um sorvete da fruta. Ninguém toma sorvete de manga de camisa. No hebraico está escrito assim, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Dentro desse contexto, a palavra não tem outro significado senão um dia de 24 horas. Acomoda eras. Não acomoda. É muito claro que no contexto é um dia de 24 horas. Eras, Moisés tinha conceito de eras? Não tinha. Moisés não sabia o que seriam eras. Moisés conhecia um tempo longo, um período longo de tempo, sim, alguns anos, dezenas de anos, centenas de anos, mas bilhões de anos, ele sequer tinha esse conceito. Como é que então o escritor, que não conhece um conceito, escreve uma palavra com aquele significado daquele conceito para um povo que também não conhecia? É absolutamente seguro dizer que o Yom da Bíblia é um dia literal de 24 horas. E em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles e no 7º dia descansou. Há comprovações? Olha, eu dei um spoiler aqui, tem um monte de outras evidências. Fomos investigar o nosso DNA, encontramos na mitocôndria um DNA mitocondrial. Sequenciamos o DNA mitocondrial, descobrimos que todos os homens e mulheres da Terra vieram da mesma mulher, que habitou a Terra 6.000 anos, e ela foi chamada de Eva mitocondrial. Descobrimos pelo cromossomo Y que todos os humanos vieram do mesmo homem, que habitou a Terra há 6.000 anos. Quem seriam esse homem e essa mulher? Adão e Eva da Bíblia. Há quanto tempo eles estiveram na Terra? Há 6.000 anos. Então os dados mais recentes também mostram claramente que o Yom da Bíblia é um dia literal de 24 horas. Você vai na cronologia e na genealogia de Gênesis e faz a conta, dá quanto? 6.000 anos. Sabe como é que tentaram salvar? Então tem um hiato, tem um gap, tem uma lacuna. Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2. Irmãos, pastores, foi convencido desse hiato, desse gap? Sabe o que é isso? É um tapete que levantaram para jogar sujeira lá embaixo. Se Deus tivesse parado, ele falava assim, parei aqui. Depois de milhões e milhões e milhões de anos, estou continuando. Mas não faz sentido, porque hoje a cronologia, a genealogia de Gênesis foi confirmada pelas mais recentes descobertas científicas. Fomos sequenciar o nosso DNA, descobrimos que estamos acumulando de 50 a 100 mutações defeituosas por geração. Você está com seu pai do seu lado? Dá uma olhadinha para ele. Ele é de 50 a 100 mutações, melhor que você, deletérias. A gente está evoluindo, perdendo de 1 a 2% das nossas capacidades intelectuais, motoras e cognitivas.
Estamos caindo para baixo. Deus terminou a sua obra e viu que era muito bom. Daí para frente é só ladeira abaixo. Fomos contar o número de mutações deletérias que nós temos no nosso genoma. Fizemos uma conta para vários e vários humanos, porque o genoma humano hoje pode ser sequenciado rapidamente. Sabe o que descobrimos? Acumulamos 50 a 100 mutações deletérias por geração. Uma geração dura de 20 a 25 anos. Sabemos o número total de mutações deletérias que temos no nosso DNA. Isso é matemática pura. Fomos fazer a conta, estamos na Terra há, pastores, 6.000 anos. Foi-se as lacunas, o gap, foi todos os compromissos com ciências de homens. Quem é que prevaleceu? A palavra de Deus. A leitura clara, aquela leitura da EBD, que a nossa professorinha da EBD sempre fez. Professorinha da EBD, você é professorinha da EBD? A sua ciência é muito melhor que a ciência desse mundo, irmã. Por quê? Porque você bebeu da palavra de Deus, da verdade absoluta, ensinou corretamente os seus alunos, como eu aprendi com a minha professorinha da EBD, que em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Ele falou e tudo se fez. E esse evento ocorreu há aproximadamente 6.000 anos. Amém.